E aí a gente de repente viu o mundo virar assim de cabeça para baixo por causa de um vírus que tomou proporções mundiais, sabe? E chegou aqui no subúrbio da região metropolitana do Recife, chegou aqui. A grande fatia da sociedade, que é a galera menos favorecida, né, a gente vê que são os últimos a serem atendidos. E aí quando vem a ser atendido, em algumas ocasiões já é tarde demais, né? Acho que o governo tem que dar mais atenção a isso, mais atenção às famílias, ajudar, não é ficar só na roubalheira aqui, que encontra o nosso país. Então, velho, eu me chamo Bruno Alves, sou tatuador há 6 anos e todo ano a gente faz uma reforma nova na loja. Esse ano fizemos uma grande reforma. A reforma desse ano a gente conseguiu pegar uma loja a mais e juntou, fizemos um só ambiente e abrangimos mais salas, né? E aí fomos pegos de surpresa com essa pandemia, da qual fomos afetados, tanto na agenda como financeiramente, que toda a grana que a gente tinha de acumulado, né, a gente investiu na reforma. E aí veio a pandemia e quebrou nossas pernas. Né? Meu nome é Bárbara Andrade e eu sou mãe de 2 crianças. Então, empreender para mim sempre foi a melhor opção. Por querer estar perto dos meus filhos, eu sempre fiquei em casa para cuidar deles e sempre busquei conseguir meu próprio dinheiro através do meu trabalho. Então, eu sou design gráfico, né? Atualmente eu trabalho numa empresa chamada Absal Mergulho, né? Então, é uma empresa que a atividade dela é voltada para a parte de esportes aquáticos, né? Então, a gente tem mergulho como um carro-chefe, né? Das suas atividades, mas também a gente tem outras atividades como passeios de lancha, esportes aquáticos como windsurf, stand-up, caiaque, né, barco à vela. Então, assim, você observa que é uma empresa que ela tem na sua principal, para que ela aconteça, a atividade econômica dela aconteça, necessita quase que 100% do físico. E o desafio que a gente teve foi a empresa recém-iniciada e uma pandemia assim... Chegou, né? Chegou, E agora, fazer o quê? No começo foi um pouco de resistência, né? E aí, a gente vai, continua ou a gente para? Que nem todo mundo tá parando. Então, foi um pouco difícil tomar a decisão de continuar, principalmente por causa das 2 crianças, né? A menina, ela teve que sair da escola e ficar em casa, e daí teve essa mudança também. Mais uma criança dentro de casa, e daí como é que ia ser o trabalho, né? Ia ficar mais difícil, mas daí a gente precisou continuar e foi ganhando força, foi ganhando mais visibilidade das pessoas e teve esse apoio, né? Que o bairro ele deu pra gente. Eu tenho vidas que dependem de mim, tenho famílias que dependem de mim. Não é só a minha, tem várias outras. Tem uma equipe, velho, por trás de todo esse ambiente aqui, de toda tatuagem que eu faço, tem uma equipe que me ajuda. E essa equipe precisa do seu sustento, para poder sustentar sua família. E principalmente agora, nesse momento. Está sendo difícil pra caramba. Eu defendo a quarentena. Eu acho que tem que acontecer. Tem que a galera ficar em casa. Mas quem não tem condições, todos têm necessidade de estar em casa, mas condições, quem não tem condições de ficar em casa e tem seus negócios para não afundar, velho, infelizmente, eu tô tendo que sair todo dia de casa para trabalhar. Tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. É um grupo de risco. É algo que eu não tenho como evitar, velho. Eu tenho que vir trabalhar, tenho que fazer a grana, tenho que pagar a galera que trabalha comigo, porque cada um de nós precisamos da grana para nosso sustento, né? Nossa família. A gente não pode deixar ninguém com fome. Quem adoecer, a gente tem que comprar remédio, entendeu? E aí a gente
tem que se virar. Então, assim, graças a Deus eu tenho uma oportunidade, né, eu posso me virar, eu consigo trabalhar em casa de home office, né? Então, é como eu tenho me virado, né? Então, eu venho fazendo meus trabalhos de mídias sociais, né, para empresas que necessitam dessa comunicação online, criação de marca, enfim. Então, hoje a minha receita está vindo, né, para eu poder cumprir com minhas obrigações, com as minhas contas e tudo, está vindo 100% hoje da minha atividade como designer, trabalhando em home office em casa, que é uma coisa que eu sinto bastante dificuldade, mas eu estou tendo que me adequar com essa questão de administrar tempo, fazer as coisas em casa, porque quando você está em casa, você não só tá, eu não tenho como chegar aqui, sentar e ficar só trabalhando, né? Então eu tenho que ir ali, lavar um prato, faz uma coisa no lar. Eu tenho minha filha, né, que tem 7 anos, então ela tá em casa, o dia todo fica comigo. Então eu ajudo ela a fazer uma tarefa, uma atividade da escola. Então está sendo bem, bem complicado, mas a gente tem que se virar. Eu acho assim, a gente está num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente paga imposto de tudo e todos são altíssimos. Tu não consegue comprar um carro popular sem deixar uma fatia considerável para o governo. Tu não consegue trabalhar pela CLT sem deixar uma fatia considerável com o governo. Tu não consegue comprar absolutamente nada nesse país sem deixar uma fatia enorme para o governo. Então eu sei que os cofres públicos estão bem abastecidos e a distribuição de renda nessa situação é extremamente necessária. A gente sabe que está vivendo um momento político assim tenso, com uma polarização imensa, mas a verdade é essa, é que a gente paga a vida toda para que num momento como esse a gente possa ser assegurado de ter uma assistência. Então o auxílio emergencial não é um benefício, uma bondade, não. A gente tem maturidade para entender que é a obrigação dos nossos líderes governamentais de garantir a segurança nutricional, de garantir que a gente tem acesso a alimento, de garantir uma vida digna. A gente passa a vida toda pagando para que nesse momento a gente possa ter a certeza, sabe, de que a gente não vai passar fome. Meu auxílio emergencial foi negado, velho. O que é que eu faço agora? Se eu fosse depender do governo, tava fudido, velho. Sério. Quantas pessoas aí, quantas famílias não teve esse direito negado? Muitas teve o direito concedido, mas e a quantidade de pessoas que teve o direito negado? Eu acredito que o governo ele poderia ter sido, né, e está sendo mais efetivo, né? Como por exemplo essa questão do auxílio emergencial, né, que o governo ele criou, e a gente observa que foi uma coisa assim 100% desumana, né? Eles utilizaram de meios assim que ao invés de facilitar, dificultou, né? E a gente observa que a grande fatia que deveria estar sendo beneficiada ainda não foi com esse auxílio emergencial. Eu, por exemplo, se eu necessitar 100% desse auxílio emergencial para pagar as contas e para suprir com as necessidades da minha família, eu estava ferrado. Os políticos estão usando essa situação para fazer campanha. Isso tudo é campanha. Porque quem acompanhou aqui Abreu Lima sabe que o prefeito nunca fez nada. E agora aparece na mídia dizendo que está tomando medidas contra o coronavírus como se isso não fosse a obrigação mínima dele, sabe? O governador do estado de Pernambuco, meu Deus do céu, não preciso nem falar. O cara se elegeu na base da mentira e não sei como ganhou essa segunda eleição e agora aparece como o mocinho que segue a ciência, que é bonzinho. E o pessoal esquece todo o mandato de nada dele, porque agora no momento que alguém faz alguma coisa, você se agarra a essa pessoa, meu Deus, ele está fazendo alguma coisa, pelo menos está fazendo. E isso vem dessa polarização, né? Vou dizer assim, o presidente da República, que é o líder máximo da nação, é a figura totalmente contrária a qualquer situação assim vamos dizer assim, de tranquilização diante dessa pandemia. É polêmico, desnecessário, sabe? Faz birra.
Eu sei que às vezes dentro dessa esfera política ele deve ter as motivações dele para agir como age, mas infelizmente a mensagem que isso passa é muito nociva, sabe? É prejudicial, a gente fica perdido porque a gente não tem líder. Mas apesar de a gente não ter uma liderança nacional, eu não me engano com quem faz o mínimo. Os políticos que a gente tem são muito bem pagos. São muito bem pagos. E eles precisam fazer muito mais do que estão fazendo para me convencer. A gente observa que o governo ele não toma iniciativas assim efetivas com relação à maior fatia da sociedade que realmente precisa do governo, né? Se é que você me entende. E o líder, né, principal do governo, ele não tem uma postura onde a gente se sinta confiante, né? Assim como cidadão. Então, realmente é complicado e é triste. As contas continuam chegando, as despesas, boletos e tal, e a gente tem que fazer o dinheiro girar. Não tem como ficar parado só chegando as contas e a gente se afundando, correndo o risco de fechar nossas portas, definitivamente. E aí o que é que a gente pensou? A gente vai fazer o atendimento com o cliente, um por um. Entrar um cliente, a gente faz o atendimento com horário marcado, para evitar tumulto. A gente não permite o acompanhante, o cliente vem de máscara, faz o uso do álcool gel, assim que chega, lava as mãos, temos o álcool gel também disponível, e se o cliente não tiver máscara, a gente pode fornecer também, entendeu? Esse é um modo que a gente está tentando driblar essa pandemia, né? Então a gente é brasileiro, a gente é pernambucano principalmente. Então a gente tem que botar a mão na massa, velho. Não esperar do governo, entendeu? Infelizmente eu tenho que falar isso. A gente deveria ter o suporte do governo, mas já que a gente não tem, vamos botar a mão na massa, vamos fazer a parte da gente, porque a gente precisa, né? Então o conselho que eu dou é, velho, todo mundo sabe fazer alguma coisa. Tem gente que sabe fazer uma trufa, tem gente que sabe fazer um bolo de milho, sei lá, entendeu? Então, velho, se você tem necessidade de sair de casa para trazer o sustento para sua família, que faça. Entendeu? A gente tem hoje as ferramentas aí de mídias sociais na mão da gente. Faz um Instagram. Se você fazer um bolo de milho bom, todo mundo gosta do meu bolo de milho. Cria um Instagram, né? Sei lá, assim, se busque alguém que possa lhe ajudar com isso se você não sabe mexer com isso, né? E sei lá, tem um familiar, tem um sobrinho, né? Ou tem um tio, enfim. E aí faz isso, velho. Cria um Instagram, divulgue lá que você vende seu bolo de milho, peça pro seu vizinho divulgar, lhe ajudar a divulgar. Se for possível, dê um pedaço a alguém, né? E peça para essa pessoa provar e divulgar no seu Instagram, a sua, né? Então eu acho que o que vai ajudar essas pessoas nesse momento é isso, né? É essa garra, essa questão de... O momento de crise é um momento disso, né? É da gente parar, ao invés de a gente se desesperar, a gente tem que parar e pensar como é que a gente pode se sair disso, né? Antes da pandemia, tu ouvia muito pessoal falar assim, vou fazer isso porque dá dinheiro, né? Vou seguir essa carreira porque dá dinheiro. E agora profissões que teoricamente dão dinheiro, de repente não estão podendo ser atuantes, né? Como antes. E as pessoas estão se ligando muito, estão se conectando muito com seus talentos. Gente que nunca cozinhou está se mostrando exímios cozinheiros. Gente que, sabe, que nunca costurou, está costurando. Gente que... O pessoal está se reconectando consigo mesmo, e isso pode ser o caminho para um novo mundo melhor. É tu fazer de fato o que tu ama. Esquece o dinheiro, faz o trabalho, porque para tu enfrentar o medo de estar na rua, tu vai precisar amar muito o que tu está fazendo, e tu vai precisar ser bom no que tu está fazendo. Então acho que esse é a fórmula que faltava para completar a equação. Levanta cedo, corre atrás e faz o que tu ama. E é assim que a gente tem se virado.